Efésios capítulo 5. Se Deus permitir, hoje meditaremos os versículos 15 até 21. E se Deus nos der graça, amanhã, versículos 22 até 33. E também capítulo 6, de 1 a 4. 3 mensagens. Pastor Fábio passou o tema: famílias transformadas, guiadas pelo Evangelho. E a carta aos Efésios fala sobre isso. Então, nós leremos Efésios 5, de 15 até 21. Eu leio na Nova Almeida atualizada, essa que está projetada. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai amado, estamos diante de Tua Santa Palavra, carentes de compreender o texto que acabamos de ler, e conscientes de que isso só é possível por meio da ação do Teu Santo Espírito. Então te pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento, e que o Teu Santo Espírito nos leve aos pés do nosso Redentor Jesus Cristo. É a nossa oração no nome dele. Amém. O que o Evangelho pode fazer na vida de alguém? Quais são as consequências do Evangelho atingir uma pessoa? O que acontece quando nós nos rendemos ao poder transformador do Evangelho? Como que a gente sabe que a gente está nesse processo? Quais evidências mostram que o Evangelho nos alcançou? Que o Evangelho está nos transformando? Será que há esperança para as pessoas nesse mundo? Há esperança para a sua vida? A resposta de Efésios é que sim, há esperança. A esperança está no Evangelho de Jesus Cristo. É desse Evangelho que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Para entendermos o texto que lemos, precisamos primeiro compreender o contexto em que ele foi escrito. Éfeso era uma das cidades mais importantes do primeiro século. Era considerada a capital romana na província da Ásia Menor, hoje atual Turquia. Éfeso era uma cidade muito difícil, grande, uma cidade com muito comércio, e foi ali que o Evangelho chegou. Se você quiser se aproveitar mais do conteúdo de Efésios, leia Atos, capítulo 18 e capítulo 19, e você verá como o Evangelho chegou naquela cidade. Chegou com grande poder, grande transformação. O apóstolo Paulo ficou em Éfeso pouco mais de 2 anos pregando o Evangelho, e nós vimos coisas maravilhosas acontecendo naquela cidade. Milagres, manifestações sobrenaturais do Espírito, curas, pessoas sendo alcançadas pelo poder do Espírito, mas o mais importante, transformação de vidas. Transformação de vidas, conversões, pessoas que antes estavam ligadas à magia negra, pessoas que estavam imersas nas trevas, se converteram a Jesus, abriram mão daquela velha vida, queimaram seus livros de magia, se voltaram para Jesus
e toda a cidade soube disso. Bom, foi nessa cidade também que o evangelho produziu uma grande confusão. Porque uma vez que ele chegou e transformou as pessoas, as conversões diminuíram, não só o ocultismo, o culto aos demônios, mas as conversões também diminuíram a idolatria da cidade. O comércio das imagens da grande deusa Diana, a deusa Ártemis, a Diana dos Efésios. Eles eram conhecidos por serem a cidade da padroeira Diana. E eles vendiam as pequenas imagens, só que com as conversões o comércio diminuiu, então os artífices, que ganhavam muito dinheiro com isso, fizeram um levante. Tentaram ir atrás de Paulo, prender Paulo, não o encontraram, fizeram uma grande confusão na cidade. O apóstolo Paulo queria se apresentar para se defender, os seus amigos disseram: não vá, porque você será morto. E ele não vai. E então, por uma soberania divina, a confusão é desfeita e Paulo tem de fugir da cidade escondido. Bom, Paulo não pôde voltar para Éfeso publicamente mais. Mas, enquanto caminhava para Jerusalém, algum tempo depois, ele precisava conversar com os presbíteros daquela cidade. Precisava falar com os pastores que ele mesmo treinou. Então eles se encontraram numa cidade vizinha, e quando eles chegam, Paulo dá o recado em Atos capítulo 20, e diz o seguinte: eu fui um exemplo pastoral para vocês. Eu cheguei nesse lugar, evangelizei vocês, ensinei a vocês sobre Jesus, demonstrei o que é uma vida cristã, treinei vocês para o pastoreio, e agora eu confio o ministério pastoral na mão de vocês. Vocês são responsáveis pelo rebanho que foi cultivado em Éfeso. Mas vocês precisam saber que um dia falsos mestres se levantarão. Um dia, pessoas mal intencionadas, sejam motivadas pelo dinheiro, como os artífices dessa cidade, sejam pessoas disfarçadas de crentes, mas ainda mexendo com o ocultismo e coisas das trevas, se introduzirão na igreja e tentarão desviar a igreja. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar em alerta, e eles podem surgir de dentro da própria liderança. Então cuidem de si mesmos, cuidem do rebanho que Deus confiou a vocês, vigiem. Bom, o que aconteceu depois disso? O que Paulo disse que aconteceria: os falsos mestres apareceram. E quando você lê 1 a Timóteo, que é uma carta escrita um pouco depois de a carta aos Efésios, você percebe que Paulo precisou deixar Timóteo lá. Ele já não poderia mais entrar na cidade. Mas Timóteo, como um enviado, podia. E Timóteo tinha uma grande tarefa. Os falsos mestres entraram realmente na liderança. Estavam ensinando uma falsa doutrina, um falso evangelho. Eram doutrinas baseadas em fábulas, genealogias, coisas da cabeça dos homens, sonhos, revelações, visões, profetadas. E eles traziam aquilo como se fosse palavra de Deus para o povo. Não era escritura, não era evangelismo, não era evangelho. Era apenas legalismo, regras e mais regras. E isso não estava produzindo edificação e crescimento na igreja. Apenas brigas, confusões, divisões. Aliás, lendo 1 Timóteo, nós descobrimos que Paulo já havia excluído 2 desses líderes. Ele os entregou a Satanás para pararem de blasfemar o nome de Cristo. Por isso Timóteo foi deixado lá para resolver aquela questão. Mas ainda assim, mesmo com a exclusão daqueles 2 líderes, havia muitos outros. E eu te aconselho a ler Atos 18 e 19, se conseguir hoje ainda, e depois ler 1 Timóteo também. Porque ao ler 1 Timóteo nós entendemos o cenário da igreja em Éfeso. Não eram apenas falsos mestres, nós tínhamos falsas profetisas em Éfeso. Em 1 Timóteo, Paulo fala sobre mulheres que queriam tomar à frente o papel de liderança dos homens. É em 1 Timóteo que Paulo fala de velhas caducas, que eram mulheres que ouviam os falsos mestres que possivelmente tinham sido excluídos e continuavam disseminando o seu falso ensino dentro da igreja. E Paulo, então, diz para Timóteo
que esses ensinamentos, na verdade, eram ensinamentos vindos de demônios. Ensinamentos cheios de mentiras, de proibições, de regras humanas, a ponto de Paulo, em 1 Timóteo 4, dizer que eles proibiam até o casamento. Eles proibiam comer alguns alimentos que Deus havia dado para o ser humano. Olha o ponto que chegou, as regras criadas por aqueles homens. E Paulo diz, eles discordam do Evangelho, eles discordam da doutrina de Jesus, eles são orgulhosos, eles são ignorantes, eles só causam mal para a igreja. E o principal, eles têm a intenção de obter lucro. No capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo fala isso. Então, a missão de Timóteo seria reconhecer esses falsos mestres e combater seus falsos ensinamentos, através da sua própria vida de piedade, e então consertar os estragos daquele ensinamento na vida da igreja. Timóteo deveria consertar a doutrina, o ensino, mas também a prática da igreja. Consertar o culto, estava uma bagunça. Onde o falso ensino chega, a primeira coisa que ele vai corromper é o culto. Timóteo deveria consertar a oração na igreja, porque eles já não oravam fundamentados no Evangelho. Timóteo deveria consertar o papel dos homens que estavam omissos e já não lideravam a igreja. Deveria consertar o papel das mulheres que agora estavam tomando o lugar dos homens e deixando suas tarefas. Timóteo deveria consertar o ensino, a liderança, o cuidado com as viúvas que estavam sendo esquecidas, e o tratamento e a disciplina de líderes que pecavam e a igreja não fazia nada. Essa era a realidade da igreja em Éfeso. E é nesse ambiente de efervescência que surge a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta escrita entre a passagem de Paulo em Éfeso, Atos 18 e 19, e a escrita de 1 Timóteo. Esse é o contexto. As coisas estavam piorando. E nós podemos interpretar a carta aos Efésios como uma tentativa inicial do apóstolo Paulo de consertar todos os problemas que já estavam surgindo na vida daquela igreja. Paulo, nessa carta aos Efésios, divide o seu conteúdo em duas partes. Os dois maiores problemas causados naquela igreja pelos falsos ensinamentos: a doutrina e a prática da igreja. Então, nos capítulos 1 a 3 de Efésios, Paulo revisa aquilo que ensinou por mais de 2 anos àquela igreja. Revisa o Evangelho, os lembra quem Cristo é, o que Deus nos fez em Cristo, de onde Ele nos tirou, o que Ele nos deu nas regiões celestiais, o que é o Evangelho. Depois, capítulos 4 a 6, Paulo mostra quais são os resultados disso, quais são as consequências de termos sido salvos pelo Evangelho. Agora nós temos poder vindo do Espírito para a transformação de nossas vidas. Nós temos a capacitação para vivermos unidos como uma só família, um novo povo, não mais divididos, não mais brigando entre si, mas agora um povo que se ama, um povo que serve uns aos outros, um povo que busca a santidade, um povo que vence o maligno. Lembre-se que Éfeso era imersa pelas trevas. E no capítulo 6 de Efésios, Paulo fala sobre a batalha espiritual. Essa igreja tem tudo o que precisa no Evangelho para vencer o seu pecado e as trevas lá fora. E o ponto alto do argumento prático dessa carta está no capítulo 4, a partir do versículo 17. Peço que você volte seus olhos para Efésios 4, 17. Efésios 4, 17 em diante, olha o que Paulo diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem
para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo, é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando para os efésios que uma vez que eles foram salvos por Cristo, eles não devem mais viver como viviam antes. Não devem mais viver como pagãos, como gentios, como o velho homem, como Adão. Como vivem pagãos? Vivem em ignorância. Vivem em insensibilidade moral. Vivem em impureza. Não, vocês não foram chamados para isso. Não faz nenhum sentido. Vocês foram chamados para uma nova vida. Vocês foram chamados para viver como o novo homem. E o novo homem não é o novo José Hilário, não é o novo Fábio, é Jesus. O velho homem é Adão, que caiu, e com ele todos os seres humanos caíram junto. Condenação eterna por causa do pecado em Adão. Mas Jesus é um novo homem. Deus mandou um novo homem para recriar a humanidade. Em Adão todos caem, em Jesus todos são salvos. Vocês foram chamados para viver como Jesus. E como vive Jesus? Ele diz, principalmente o versículo 24, uma nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, que vem da verdade. Quanto mais vocês conhecem a verdade, mais justos, mais retos vocês serão. Mas para isso é necessário se despir do pecado. Abrir mão da velha vida, parar com aquela prática. É necessário se vestir de Cristo. Olhar para as atitudes de Cristo, quem Cristo é, e imitá-lo. Mas o ponto-chave está na mudança de mente. É o que Paulo diz no versículo 23. Se deixem renovar no espírito do entendimento de vocês. A chave para a santificação está na renovação de nossa mente. A renovação pelo Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, somos lembrados de que é possível abandonar o pecado. E é possível imitar a Jesus. É isso que Paulo está dizendo, principalmente nesse contexto do capítulo 4. Por causa do Evangelho, a transformação de vida não é só esperada, mas a transformação de vida é possível. Jesus nos capacita a uma completa transformação. E isso poderá ser visto em nossas relações, em nossos hábitos. É o que Paulo passa a falar a partir do versículo 25 do capítulo 4. Ele, até o capítulo 5, versículo 14, vai mostrar como essa transformação acontece. Eu abro mão do pecado, eu renovo a minha mente e eu passo a imitar a Jesus. Ele fala como isso acontece com a nossa fala, as coisas que nós falamos, com as nossas emoções, como vai afetar o nosso trabalho, como vai afetar o amor que temos pelas pessoas, como vai afetar o perdão, a pureza sexual. O alvo é que uma vez que nós fomos iluminados, transformados pelo Evangelho, saindo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, nós sejamos imitadores de Deus, imitadores de Cristo em tudo. Olha como começa o capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, capítulo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É nesse ambiente que a nossa passagem começa. Lá no versículo 15, que foi o texto que nós começamos lendo hoje, Paulo começa com a palavrinha portanto. Portanto, indica que é uma conclusão, ou ele vai apresentar as conclusões. Diante de tudo que ele falou até agora, ele apresenta duas
consequências, duas aplicações do Evangelho à vida de quem foi salvo por ele. A primeira aplicação, a primeira conclusão é, portanto, vivam como sábios. Versículos 15 até 17. A segunda aplicação é, encham-se do Espírito. Então, essas são as duas partes da mensagem de hoje. Duas aplicações do Evangelho, duas conclusões do Evangelho para as nossas vidas. Se cremos em Jesus, primeira aplicação, vivam como sábios. Segunda aplicação, encham-se do Espírito. Durante todo o tempo de exposição do texto, lembre-se disso. As coisas que nós veremos aqui não são só responsabilidades, coisas que devemos fazer. Sim, são coisas que Deus espera de nós. Mas mais do que isso, elas são possibilidades. Pela fé em Jesus, pelo poder do Espírito, nós fomos regenerados. Nós fomos capazes de buscar essas coisas. Não é algo impossível que Deus diz, se virem para cumprir essas coisas. Só vão me agradar se conseguirem cumpri-las. Não. No Evangelho, Deus está dizendo, aqui está tudo o que vocês precisam. Eu estou dando para vocês. É possível. A transformação é possível. E é isso que Paulo quer enfatizar àquele povo. Vocês têm a possibilidade de viver uma vida melhor. Uma vida longe das trevas, longe do pecado. Uma vida santa, agradável a Deus. Fruto do Evangelho em vocês. Bom, há uma frase que resume tudo o que nós veremos nesse trecho hoje. A frase é, o Evangelho de Jesus Cristo nos capacita e chama a uma vida de sabedoria e plenitude do Espírito. O Evangelho de Jesus Cristo nos capacita e chama a uma vida de sabedoria e plenitude do Espírito. O primeiro chamado do Evangelho em nossas vidas é o chamado à vida de sabedoria. Vivam como sábios. Olhe mais uma vez os versículos 15 até 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O versículo 15 começa com portanto, é a conclusão de Paulo. E a conclusão, a primeira é, tenham cuidado como vocês vivem. Cuidado com o procedimento, o andar, o estilo de vida de vocês. Como deveria ser esse estilo de vida? Ele apresenta como não deveria e depois como deveria. Não como tolos. Um tolo é um insensato. Não como tolos, mas como sábios. No argumento de Paulo, em Cristo nós fomos tirados da escuridão da tolice. E nós fomos iluminados para a verdadeira sabedoria. Mas não basta apenas sabermos disso. Paulo está querendo lembrar aos Efésios de que eles precisam se esforçar para deixar a tolice. A possibilidade de sair da tolice está lá. Mas eles precisam se dedicar, estar atentos à sua forma de viver. Se esforcem para deixar a tolice e caminhar rumo à sabedoria. Se você crê no Evangelho, mas você não se atentar a essa realidade, de que você é chamado a observar como está vivendo, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sendo um tolo. Mesmo tendo a possibilidade de sair da tolice, continuará agindo como um tolo, tomando decisões impensadas, tomando decisões imprudentes. Nunca crescerá, nunca amadurecerá e ainda colocará em dúvida se de fato Jesus te alcançou. Porque a sua vida vai continuar muito parecida com a vida que você tinha antes de Jesus te salvar. Como os sábios vivem? Como os sábios se comportam? Como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo? Se eu estou abandonando a tolice e buscando a sabedoria? Bom, no versículo 16, Paulo explica: aproveitando bem o tempo. Tem uma versão antiga que dizia remindo o tempo. Você lembra dessa? Talvez você tenha essa versão bíblica. Remir significa comprar de volta algo que foi tirado de você.
algo que te foi roubado, algo que foi perdido. Paulo está dizendo como nós vivemos como sábios, olhando para as oportunidades dessa vida, como se fossem oportunidades que estão nos escorrendo pelos dedos, como se estivessem sendo tiradas de nós e nós não queremos perdê-las, nenhuma delas, comprando elas de volta, trazendo elas para perto, para aproveitá-las ao máximo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A palavra mal aqui é maligno. Os dias são cheios de labores, cheios de aborrecimentos, fadigas, preocupações, cheios de perigos, de tristezas, de iniquidades. Essa é a vida nesse mundo. Todos nós sabemos o que isso significa. Qual que é a ideia que Paulo está passando aqui? A vida nesse mundo é uma vida cheia de distrações. Cheia. São muitas tentações, são muitos sofrimentos, são muitas provações. E se nós não encararmos todas essas circunstâncias com sabedoria, essas coisas ruins da vida acabam roubando os momentos ou as oportunidades que Deus nos dá de nos tornarmos mais parecidos com seu Filho Jesus. Um tolo não percebe isso. Um tolo vai vivendo como o mundo vive e se lamentando das situações, das coisas, e ele não percebe que se ele não se esforçar, continuará sendo um tolo. E por que isso é assim? Paulo disse: os dias são maus. Os dias são maus por dois motivos. Em Efésios a gente descobre isso. Primeiro, por causa do nosso pecado. Os nossos dias são muito difíceis porque nós erramos muito. Nós cometemos pecados do início ao fim do dia. Mas não é só isso. Os dias são maus por causa do nosso pecado e do pecado dos outros, mas os dias são maus por causa da ação maligna e satânica nesse mundo. Se você voltar os olhos para o capítulo 2, no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, Paulo disse sobre os Efésios: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui o primeiro motivo do porquê os dias são maus: os pecados dos seres humanos. Mas olha o versículo 2: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse mundo é mau por causa do pecado da humanidade, mas também por causa da ação maligna de Satanás, que se utiliza da maldade humana para deixar o mundo pior ainda. Tanto é que quando chegamos no capítulo 6 de Efésios, lá no versículo 10, Paulo diz o seguinte, capítulo 6, versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Aqui está o motivo do porquê os dias são maus. O nosso pecado torna os dias maus. Mas Satanás se utiliza disso para deixá-los pior ainda. Todos não percebem isso. Todos continuam vivendo como vítimas dos dias maus, ignorantes, assaltados pelas maldades do dia mau, e reagem com mais pecado, reagem como alguém que nunca conheceu o Evangelho. Por isso Paulo diz: não vivam mais assim. Tenham discernimento do que é a realidade. Vivam como sábios. Pessoas alcançadas pelo Evangelho foram iluminadas e agora sabem ler o mundo ao seu redor. Olham para o mundo com as lentes do Evangelho. Eu não sou mais vítima.
Eu não sou mais escravo dessas coisas. Eu posso comprar de volta cada situação para ser transformado por Jesus, mesmo cercado por maldade. Existe redenção e esperança por causa do Evangelho. A pergunta, irmãos, como nós temos encarado a maldade desse mundo? Como nós temos interpretado os dias maus? Como temos lidado com as dificuldades da vida? Será que apenas reclamamos? Fazemos o que todo mundo faz? Ignoramos talvez? Não, eu prefiro não ligar a televisão, eu prefiro não ouvir as notícias, eu prefiro viver numa bolha, isolado, eu não quero saber dessas coisas. Ou será que nós nos tornamos vítimas e aí usamos a maldade do mundo como desculpa para o nosso pecado? Eu faço essas coisas porque olha o mundo como está. Isso é atitude de tolo. O sábio tem discernimento para interpretar todas essas coisas pela ótica do Evangelho. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que é uma luta entre as trevas e a luz. E então, ele vê cada oportunidade, cada situação desse mundo mau, como uma oportunidade de crescer em sabedoria, de crescer em santidade. O que Deus quer produzir na minha vida através dessa circunstância? Em que eu posso me tornar mais parecido com Jesus através dessa dificuldade? Se eu me esforçar, se eu combater o meu pecado, como me tornarei mais parecido com Jesus? Essa é a vida de um sábio. Por esta razão, versículo 17, Paulo diz: não sejam insensatos, porque os dias são maus. Não sejam insensatos. Não vivam mais como pessoas estúpidas. Ele repete com outras palavras. Não vivam mais como precipitadas, como pessoas levadas pelas situações, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida em cada uma dessas situações dos dias maus. Agora, procurar compreender é uma expressão assim que pode confundir a nossa interpretação. Porque para algumas pessoas, ela pode sugerir que a vontade do Senhor está de alguma forma escondida. Sei lá, está debaixo de alguma pedra, acima de algum monte, alguma colina. A vontade do Senhor está distante de nós e nós não temos muita certeza, não temos muita informação. Então, será que é um tipo de oração que vai me fazer conhecer a vontade do Senhor? Será que é um tipo de pastor diferente que vai saber revelar isso para mim? É algum tipo de sonho? O que é que me mostra qual é a vontade do Senhor? Onde eu a encontro? E então, eu tenho que me esforçar ao máximo para descobri-la. Tem muita gente que se diz evangélica, que se diz crente em Jesus, que pensa que a vontade do Senhor é esse mistério maluco que você não encontra em lugar nenhum. As religiões desse mundo afirmam isso. Talvez exista uma verdade, talvez exista um Senhor, talvez exista a vontade dele, mas você tem que se esforçar para tentar encontrar. Você encontrou? Não sei ainda, mas estou buscando. Tem muito cristão que leva a vida cristã dessa maneira, mas isso é desesperador. Como saber que eu encontrei a vontade do Senhor? Quando é que meu coração pode descansar? Sim, essa é a vontade do Senhor. Se nós não temos onde encontrá-la, como ter segurança? Quem me garante que aquilo que você está me dizendo é a vontade do Senhor? Quem me garante que o sonho, a revelação, a fábula que o mestre falso lá em Éfeso falou é a vontade do Senhor? Bom, não é isso que Paulo está dizendo aqui. A ideia da expressão que ele usa, que é traduzido por procurem compreender a vontade, qual é a vontade do Senhor, essa expressão poderia ser melhor traduzida como tenha uma percepção interna dessa vontade. Eu vou dizer isso de outra maneira. Coloque esta vontade dentro de você. Una a vontade do Senhor já revelada com a sua mente. Torne a vontade do Senhor parte de quem você é, parte do seu pensamento, parte do seu entendimento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aos Efésios é: a vontade do Senhor já está clara, a vontade do Senhor já está revelada na Escritura. A palavra do Senhor.
E se você tem dúvida, é só lembrar do que nós acabamos de ler no capítulo 4, a partir do versículo 17. Qual é a vontade do Senhor? Não vivam mais como gentios. Vivam como Jesus. Essa é a vontade do Senhor para a vida de vocês. Basta trazê-la à mente em todas as circunstâncias nesse mundo mau, e você vai aprender a viver como sábio. É assim que um sábio vive. Ele conhece a vontade do Senhor, a vontade revelada na Escritura, e ele usa essa vontade para interpretar o mundo à sua volta, os riscos, as ameaças, à luz da palavra. E então ele coloca essa palavra em prática. Ele não fica apenas no conhecimento, mas essa palavra se torna parte de quem ele é. Como isso se parece na prática? Como a vontade do Senhor se torna prática para nós? Basta olhar para o que Paulo disse antes de dizer essas palavras que acabamos de ler. Rapidamente, volte para o início do capítulo 4. Olha os versículos 1 a 3 do capítulo 4. Olha a vontade do Senhor para nossas vidas. 4, de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A vontade do Senhor está clara, que vocês vivam como um povo, vivam unidos. Você avança um pouquinho e chega nos versículos 15 e 16 desse capítulo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Mais um elemento da vontade de Deus para nossas vidas: crescimento, serviço, edificação da igreja. Um pouco mais à frente, a partir do versículo 25. Por isso, olha aqui a vontade do Senhor para a sua vida: em cada oportunidade dos dias maus, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. A vontade do Senhor está escondida? Ela está revelada aí. Pare de mentir e fale a verdade. O texto continua: porque somos membros do mesmo corpo. Versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Vontade do Senhor. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Aqui está a vontade do Senhor. Não está escondida debaixo de uma pedra, não está escondida em um monte, não está escondida em algum guru, no novo livro que está vendendo best-seller no mundo. A vontade do Senhor está na Escritura, e Paulo acabou de revelar para eles. Que essa verdade se torne parte de quem vocês são, que vocês coloquem ela em prática em cada oportunidade neste mundo mau. Busquem a unidade da igreja, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, edifiquem-se, busquem a santidade. Esta é a vontade do Senhor, é assim que sábios vivem. Você tem vivido como sábio? Aqui está o crivo para descobrirmos. Aqui está o indicativo. Esse é o primeiro chamado do Evangelho, para quem creu em Jesus. Vivam como sábios. Mas tem um segundo chamado. E o segundo chamado está a partir do versículo 18 até o versículo 21 do capítulo 5. Volte seus olhos novamente para esses versículos. E o segundo chamado do Evangelho para as nossas vidas é: encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito. Olha os versículos 18 até 21 novamente.
E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se você reparar, Paulo no versículo 18 apresenta a sua segunda conclusão. A primeira conclusão veio no versículo 15. Portanto, tenham cuidado como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios. Como começa o versículo 18? E. Reparou? E. Ele está apresentando uma segunda conclusão. A primeira, vivam como sábios. A segunda conclusão é o que ele vai dizer a partir do versículo 18. Não se embriaguem com vinho. O Evangelho não só nos oferece a oportunidade de sairmos da tolice e vivermos de maneira sábia. O Evangelho nos oferece uma segunda possibilidade: não sermos controlados pelo vinho, mas por outra coisa muito melhor. Não se embriaguem, não se intoxiquem, não se embebedem com vinho. Na época o vinho era a bebida mais conhecida, mais fácil de se encontrar. Hoje não vende só vinho, né? Hoje tem muita coisa. Pode se aplicar a qualquer coisa que nos controle, qualquer coisa que nos intoxique. Por que nós obedeceríamos o que Paulo está dizendo aqui? Olha o que ele diz ainda no versículo 18. Porque atrás da embriaguez, da intoxicação, do vinho, do vício, algo se esconde e surge à medida em que somos controlados pela embriaguez: a dissolução. Dissolução. Almeida, Revista Atualizada, traduz como devassidão. Você lembra disso? Ou uma outra versão diz libertinagem. Literalmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: a intoxicação pelo vinho traz descontrole, traz desperdício. Desperdício de dinheiro, desperdício de saúde, desperdício de tempo, desperdício de relacionamentos, desperdício da vida. Acredito que todos nós sabemos disso. Todos nós já vimos casos assim. Talvez você conviva com casos assim. Na verdade, render-se a esse tipo de desperdício é o oposto do primeiro chamado. Viver como sábios, continuar desperdiçando sua vida, é viver como tolo, é viver perdendo as oportunidades nestes dias maus. Queridos, em Cristo nossa vida vale muito mais do que isso. Mas o versículo 18 continua. Ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ou enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem de Paulo. Eu gosto muito dessa nova tradução da Nova Almeida Atualizada. Porque enchei-vos do Espírito, sim, transmite parte do que Paulo está dizendo aqui. Mas essa frase, deixem-se encher do Espírito, é uma tradução mais precisa do que Paulo está dizendo quando escreveu essa carta. Deixa eu explicar isso para você da seguinte maneira. Para se embriagar, o que você precisa fazer? Tem que chegar lá no bar, ir em direção ao álcool e ingeri-lo. Alguns vão aos poucos, outros vão muito rápido. Intencionalmente você vai até o copo. E então o álcool faz o restante do trabalho. O único trabalho que você teve foi chegar até ele. Agora você está passivo nas mãos dele. Agora ele está te intoxicando, ele está te controlando, ele está te levando à devassidão. Isso é o que acontece com o álcool. Agora, para se encher do Espírito, você precisa ir em direção ao Espírito. A iniciativa é sua. Mas ao invés de ingerir do Espírito,
ao invés de beber intencionalmente do Espírito, o que Paulo está dizendo que acontece é que você se submete ao Espírito. Você se coloca como o copo vazio diante do Espírito, para que o Espírito te encha dele mesmo. Você se permite ser preenchido pelo Espírito. Você se coloca abaixo de uma fonte, a fonte que jorra do Espírito, a cascata do Espírito, a cachoeira do Espírito. É assim que se enche do Espírito. Como fazer isso? Eu não sei você, mas isso aqui faz os nossos olhos brilharem, não é? Imagine ser cheio do Espírito de Deus. Não cheio de algo que vai me fazer desperdiçar a minha vida, mas cheio de algo que vai me fazer subir, crescer, buscar santidade, ser mais parecido com Jesus. Eu quero isso para mim. Como eu faço isso? Qual é a forma? Qual é a forma de ser cheio do Espírito? Onde eu encontro essa plenitude? Onde está essa cachoeira? Bom, tem gente que diz que para ser cheio do Espírito, primeiro você precisa buscar o batismo do Espírito. Quem diz isso, na verdade não se baseia no que a Escritura diz. Se baseia na tradição, se baseia em pensamentos humanos. Porque logo no começo de Efésios, Paulo falou sobre o que acontece com quem crê em Jesus. Olha o capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo, no capítulo 1, descrevendo para eles o que é o Evangelho, o que acontece quando cremos em Jesus. E no capítulo 1, versículo 13, ele diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, ouviram o quê? O Evangelho da salvação. Tendo nele também crido, vocês ouviram e vocês creram no Evangelho. Vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo aos Efésios? Uma vez que vocês creram no Evangelho, vocês já receberam o Espírito. Buscar ser cheio do Espírito não é uma tarefa que você tem que sair correndo, tentando descobrir onde ele está. Espírito, venha sobre nós. Ele já está sobre vocês. Ele já habita em vocês. O Espírito já está aí. Se o Espírito não está aí, não tem um cristão aí. Quem crê no Evangelho recebeu o Espírito. É isso que Paulo disse em Efésios capítulo 1. No capítulo 2, olha mais uma vez Paulo falando sobre a habitação do Espírito. Lá no versículo 19, capítulo 2. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vocês já têm o Espírito. Ser cheio do Espírito não se trata de buscar o Espírito porque eu não o tenho. Se trata de permitir que o Espírito tenha mais de mim, porque ele já está aqui. O Espírito já habita em seu povo. O Espírito já está na sua igreja. Ser cheio do Espírito significa se submeter ao seu controle. Como nós fazemos isso? Como é possível entrarmos debaixo dessa cachoeira e sermos cheios dele? Bom, através de 4 ações contínuas, repetidas, diariamente. Volte seus olhos lá para o versículo 19. A partir de agora, Paulo vai citar verbos que no português para nós são verbos que estão no gerúndio. O gerúndio é o tipo de verbo que a gente utiliza para descrever uma ação contínua, né? Então, quando alguém liga lá na repartição pública ou para falar com o chefe, a secretária fala: estarei passando para você o telefone. Né? Estarei passando. Não, você não estará passando, você passará. Estar passando é fazer isso continuamente. Né? Eu estou pregando agora. Né? Comecei a fazer isso e continuo fazendo. Vai chegar uma hora que eu vou parar de pregar.
O verbo no gerúndio para o português é algo no contínuo, que você faz constantemente. Paulo vai citar 4 verbos assim. O primeiro, versículo 19, ele fala o seguinte: falando entre vocês. Falando entre vocês. Falando uns com os outros. Ele está falando com crentes. Falando uns com os outros. Com o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos conversar uns com os outros. E as nossas conversas precisam ser cheias de louvores a Deus, cheias de reflexões da palavra. A primeira coisa que Paulo está deixando claro para aquela igreja é que não dá para ser cheio do Espírito sem uma vida de comunhão. Não dá para ser cheio do Espírito sem uma vida de comunidade. É necessário uma interação intencional, bíblica com a igreja. Alguém sem igreja, alguém que acha que pode caminhar sozinho, sem cultuar ao Senhor, sem amar os seus irmãos, sem servir os seus irmãos, é alguém que não consegue se encher do Espírito. Porque o primeiro ambiente para sermos cheios do Espírito é falando entre nós o que Deus fala. Mas Paulo apresenta uma segunda ação para sermos cheios do Espírito, ainda no versículo 19. Ele diz: cantando e louvando com o coração ao Senhor. Essas duas palavrinhas, cantar e louvar, podem ser traduzidas por elogiar ou salmodiar. Elogiar a Deus, enaltecer a Deus, salmodiar, cantar salmos, cânticos, louvores, glorificar a Deus. Mas perceba, não é apenas em um culto. Agora Paulo vai para o âmbito privado, ele vai para o seu coração. Ele diz: para sermos cheios do Espírito, isso não tem a ver com a performance pública, de você levantar as mãos, de você se arrepiar, das pessoas olharem para você e falarem: realmente ali tem alguém cheio do Espírito, porque olha como ele louva a Deus. Paulo diz: tudo bem, essa pessoa pode estar cheia do Espírito, mas não é isso que evidencia que ela está cheia do Espírito, é o seu coração, cantando e louvando de coração ao Senhor, de dentro para fora. Não é só a aparência, não é só o exterior, é interno. É curioso, porque Paulo diz que o louvor, o cântico e o louvor de coração deve ser dedicado a quem? O que diz na sua Bíblia aí? Ao Senhor. Todas as vezes que no Novo Testamento você lê a expressão Senhor, ela é a tradução do termo grego Kyrios, que significa o Senhor Jesus, o Rei Jesus. Mas Paulo está falando de sermos cheios do Espírito. Ele não poderia ter dito cantando e louvando de coração ao Espírito? Porque nós estamos buscando ser mais cheios do Espírito. Paulo não diz cantem e louvem ao Espírito. Paulo diz cantem e louvem ao Filho. Por que para sermos cheios do Espírito precisamos louvar o Filho? Porque o ministério do Espírito é apontar para o Filho. A Bíblia nunca nos mandou buscar sermos cheios do Espírito, enaltecendo o Espírito, como se o Espírito fosse a pessoa mais importante da Trindade. O ministério do Espírito, Jesus disse isso, é apontar para o Filho. E o ministério do Filho é apontar para o Pai. E o ministério do Pai é apontar para o Filho e para o Espírito. Um aponta para o outro. Há um teólogo que disse que o ministério do Espírito é como o ministério do holofote. O que um holofote faz? O holofote não aponta para si mesmo. O holofote ilumina para outro. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos aponta para o nosso Redentor Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito? Enalteça Cristo. Centralize Cristo na sua vida. Centralize Cristo no seu culto. Ame a Cristo, louve a Cristo, e você será cheio do Espírito. Não existe vida cheia do Espírito sem adoração individual, secreta, interna e constante.
se não há louvor genuíno, diário, pessoal ao Senhor Jesus, nunca seremos cheios do Espírito. Por mais que nós façamos rituais, participemos de cerimônias externas, não seremos cheios do Espírito. Terceira ação para sermos cheios do Espírito. Paulo diz no versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças sempre por tudo. Os dias são maus, a gente já viu isso. Dias controlados pelo maligno. Mas como nós já vimos, por causa do Evangelho, cada situação se torna uma oportunidade de sermos mais parecidos com Cristo. Até as situações mais difíceis, nas mãos de Deus, podem nos transformar. E quando nós reconhecemos isso, nós conseguimos ser gratos por toda e qualquer circunstância. Não é que a gente fica grato porque está sofrendo. Não é que a gente fica grato porque as coisas estão saindo do controle. Mas a gente fica grato porque aquela circunstância pode ser usada nas mãos de Deus para nos tornar mais parecidos com Jesus. E Paulo está dizendo, quando nós entendemos as coisas dessa maneira, fica muito mais fácil do Espírito nos transformar, do Espírito nos controlar. Perceba, sem gratidão não há plenitude do Espírito. O Espírito não controla pessoas ingratas. O Espírito não controla pessoas amargas. É necessário gratidão. E gratidão é um exercício. Por fim, versículo 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Infelizmente, nem toda a versão bíblica acerta o tempo todo. A Nova Almeida Atualizada, ela traduz muito bem o enchei-vos do Espírito, se permitam ser cheios do Espírito. Mas aí quando chega no versículo 21, ela perde um pouco do poder das palavras que Paulo utilizou. Porque literalmente o que Paulo diz no versículo 21 é sujeitando-vos uns aos outros. Ele está seguindo a sequência do que ele já disse desde o versículo 19. Atos, ações contínuas. Ele está, no versículo 21, citando um quarto modo de nos colocarmos à disposição do Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nos colocamos a serviço de outros, quando nos colocamos em amor a outros, nós estamos nos inclinando ao Espírito para que o Espírito nos encha. Quando nós pensamos nos outros, quando nós agimos pelos outros, o Espírito Santo nos dá força para fazer isso e ele passa a nos controlar de formas inimagináveis. Quantas não foram as vezes em que você foi desafiado a amar uma pessoa difícil, a servir pessoas difíceis, e você ficava pensando: eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Eu não consigo nem olhar na cara daquela pessoa, quanto mais amá-la. Mas você se submete. E enquanto você faz, você sente um poder vindo do alto, uma capacitação que você olha e fala: não é possível, só pode ser Deus mesmo. Pois é isso que Paulo está dizendo no versículo 21. Quando você se sujeita uns aos outros, é a maneira com que você está se submetendo ao controle do Espírito Santo. O Espírito Santo está te controlando neste momento, te capacitando. Sem sujeição, sem amor, sem serviço ao próximo, não há plenitude do Espírito. Eu queria desafiar você a prestar atenção em dois últimos detalhes. Dois detalhes finais. Então você lembra quais são as 4 maneiras de nos colocarmos debaixo dessa cascata e sermos cheios do Espírito? Qual que é a primeira? Falando entre nós, com reflexos da palavra de Deus. Segundo, cantando e louvando de coração ao Senhor, eu e Ele. Terceiro, dando sempre graças ao Senhor, ao nosso Deus e Pai. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros. O primeiro detalhe final do que Paulo diz aqui é que a plenitude do Espírito só acontece com quem se relaciona intencionalmente e diariamente com Jesus e Deus. Foi o que nós falamos, louvando e agradecendo.
mas também com quem se relaciona intencionalmente e diariamente com seus irmãos, falando entre vós a palavra, sujeitando-vos uns aos outros. Paulo, nessa lista tão importante de buscarmos ser cheios do Espírito, poderia ter citado realizações extraordinárias, feitos extraordinários. Ele poderia ter citado um culto pentecostal. Ele poderia ter dito: para ser cheio do Espírito, vocês precisam rodar no manto. Para ser cheio do Espírito, vocês precisam gritar, vocês precisam falar em línguas, vocês precisam ver milagres. Mas Paulo não usou nenhuma dessas coisas. Paulo diz: para ser cheio do Espírito, obrigado Samuel Grande, para ser cheio do Espírito, você precisa de coisas extremamente ordinárias, coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, mas que são profundamente poderosas, coisas que realmente transformam vidas. Quando você fala a palavra com o irmão, quando você serve uma pessoa que Jesus ama, o Espírito passa a te controlar. Quando você louva de coração o Senhor, quando você é grato, o Espírito te controla. Mas quando essas coisas estão ausentes, a pessoa pode fazer um monte de coisa na igreja, mas quando ela volta para casa, o Espírito não está controlando. Foi só performance, foi só bravata, é só aparência. Queridos, Deus está mais interessado naquilo que nós fazemos no dia a dia, perante Ele e perante as pessoas que Ele colocou em nossas vidas, do que apenas aquilo que nós fazemos de domingo, aquilo que nós fazemos no culto. O culto é importante, o domingo é importante, mas ele é resultado da semana. Pessoas que não estão cheias do Espírito durante a semana não estarão cheias do Espírito no domingo. Mas pessoas que estão cheias do Espírito durante a semana estarão cheias do Espírito no domingo e continuarão cheias do Espírito durante a semana. É assim que se enche do Espírito. Relação com Deus e com os irmãos. Mas tem um segundo detalhe final. É que a plenitude do Espírito é um contraste com a embriaguez com vinho. Se o vinho nos leva à devassidão, ao desperdício de vida, o Espírito nos leva ao oposto. O Espírito nos leva à plenitude, ao ápice da vida, ao verdadeiro aproveitamento da vida humana. Nós somos criados para isso, criados para amar a Deus, criados para amar o próximo, criados para sermos como Jesus. Então, os meios pelos quais nós buscamos ser cheios do Espírito, falando, louvando, agradecendo, nos sujeitando uns aos outros, os próprios meios para sermos cheios do Espírito já são em si mesmos evidências de que estamos cheios do Espírito. Deixa eu explicar isso com outras palavras. Os meios que Paulo colocou aqui, que a gente acabou de ler, já são os resultados. Quando você se esforça para falar com o seu irmão, não a fofoca do último dia, não a mentira que você ouviu, não o comentário malicioso e maldoso que você está pensando em falar, mas se esforça para falar a palavra de Deus, isso é um ato de ser cheio do Espírito, de buscar ser cheio do Espírito. Mas ao conseguir fazer, você já está sendo cheio do Espírito. Você está buscando e recebendo a plenitude do Espírito. Quanto mais nós buscamos, mais cheios ficamos. E ao invés de nos levar à devassidão, o Espírito nos leva à sobriedade, nos leva à imitação de Jesus. Sabe como é uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja que parece Jesus Cristo. É uma igreja em que as pessoas imitam Jesus Cristo. É uma igreja em que as pessoas parecem mais humanas do que em qualquer outro lugar da terra. Sóbrias, responsáveis, sábias, amorosas, servis. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. O que o Evangelho pode fazer na vida de alguém? Bom, o Evangelho de Jesus Cristo nos capacita e chama a uma vida de sabedoria e plenitude do Espírito. Se você já crê em Jesus, saiba disso que nós acabamos de ler e busque isso, porque é possível. É possível. Mas se você ainda não crê em Jesus, renda-se a Jesus.
Porque Jesus é o único caminho para te tirar da tolice, te tirar da devassidão, do desperdício da sua vida e te trazer para a transformação do Evangelho. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado pelo ministério do Espírito que nos aponta para o Teu Filho Jesus. Obrigado pela redenção que encontramos no Evangelho. Oramos, Deus, para que a transformação de sabedoria e de plenitude do Espírito atinja nossas vidas. Que esta igreja seja conhecida, não pelos escândalos, não pelos pecados, não pela tolice, mas pela plenitude do Espírito. Porque se parecem com Jesus de uma forma que ninguém mais consegue achar nesse mundo. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém.